Muito boa tarde, família. Para quem não me conhece, eu sou Mauro Garcia. Se inscreva no meu canal. Estou aqui para compartilhar um testemunho da maravilhosa graça de Deus em minha vida. Eu sonhei com a volta de Jesus Cristo. Jesus me deu mais uma oportunidade de vida. Em 2020, estava eu na minha casa dormindo, quando eu tive um sonho. Eu estava dormindo, no sonho também tive um sonho. No sonho que acordei e fui para a sala. Mas na sala não tinha ninguém da minha família. Eu estava absolutamente sozinho em casa. E de repente começou a ouvir barulhos de pessoas correndo, outros chorando. Quando eu saio para fora, abro a porta do quintal, vejo milhares de pássaros no céu, milhares de pássaros, que o céu ficou tão escuro, mas tão escuro que a terra, que o sol não conseguia iluminar a terra, porque eram tantos pássaros. Eu não sabia o que estava acontecendo e ninguém tinha tempo para dar explicação. Eu só contemplava aquilo, ficava admirado, não sabia o que está acontecendo. Eu não conhecia ninguém, toda a minha família não estava, não conhecia absolutamente ninguém. Todas as pessoas que eu estava a ver, só estava ali, eu nunca tinha lhes visto antes. Todos estavam correndo, parei um jovem para lhe pedir explicação e ele me empurrou e continuou correndo. Pois ninguém tinha coragem de parar para conversar, todo mundo estava completamente aterrorizado. A terra tremia, o clima se mudava em cada segundo. Fica claro, depois fica escuro, não? Havia trovoadas, ventania. Eu com medo saí do portão, comecei também a correr com medo, mas não sabia para onde eu estava aí. Todo mundo corria, mas ninguém sabia para onde vai. Uns corriam para a direita, outros para a esquerda. Ninguém corria para um lugar específico. As pessoas só corriam porque estavam com medo e não conseguiam ficar parados. E de repente todos os pássaros que estavam voando numa única direção acabaram por voar e a terra voltou à sua claridade. Mas mesmo assim eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Ninguém entendia absolutamente nada. Todo mundo estava a correr. E de repente no céu descia um ser que esse ser que descia do céu tinha característica humana, mas era em formatos de nuvem. Da forma que você olha no céu, tem vezes que olhamos para o céu e vimos tipo que o céu que tem, às vezes olhamos para o céu e vimos tipo, às vezes olhamos para a nuvem, tem nuvem que parece tão em formato de um animal ou de um ser. É exatamente assim. As nuvens, esse ser estava sentado na cadeira e tinha luz própria. Não tinha tom de pele, era em formato de nuvem, mas eram nuvens mais brancas que a própria nuvem brancas. Era um ser tão grande, mas tão grande, estava sentado na cadeira e em volta dele estava rodeado milhares de anjos. Tem característica humana, mas estavam com asas. O ser estava sentado na cadeira as duas mãos estavam voando assim na cadeira. Eles desciam lentamente e quando nós vimos aquele ser descendo, nós sabíamos que é Jesus que está a regressar. O medo se multiplicou bastante, estávamos todo mundo aterrorizado. Ninguém sabia o que fazer, absolutamente nem só estávamos a correr. Ninguém conseguia ficar parado, nem conversar um com o outro. Corríamos dispersamente para nós não poder ver o ser que descia, mas eles pareciam como o sol. Em cada direção que você corre para ir lá para não lhe ver, você pode ir da direita para não lhe ver, parece que ele é o sol, também está lá. Você vai desse lado para não lhe ver, também está lá. Era impossível fugir deles. E eles não faziam absolutamente nada, eles só estavam mesmo aí em pé e a nos olhar. Eu entendia, todo mundo soube que aquele é Jesus e nós todos na terra sabemos que estamos perdidos. Não tinha nem sequer uma pessoa que não estava a correr, nem sequer nenhuma. Não tinha nenhuma criança. A idade mínima que estava aí era 12 anos. A idade mínima era 12 anos. Que a mais jovem dos 20
aos 30 anos, tinha mais jovens, tinha jovens com fato e gravata que estavam para ir trabalhar, tinha milhares de pessoas correndo. Estávamos bastante cansados, mas ninguém conseguia ficar parado, todos corríamos, era mais terrível que um filme de terror. É impossível de explicar aquele medo, era um medo era um medo mais terrível que a própria morte. Pois nós sabíamos que não, simplesmente não iríamos só morrer fisicamente. Nós sabíamos que iríamos morrer eternamente. Era uma dor terrível, terrível, ocorria dentro de nós. Quando ocorria dentro de nós, eu dizia: Deus, por favor, me dá só mais uma oportunidade. Corria sempre assim, dizendo isso no coração: Deus, por favor, me dá só mais uma oportunidade. Mas eu corria tanto, mas tanto, quando corria de tanto medo, não conseguia ficar parado, ninguém conseguia ficar parado, todo mundo estava aterrorizado, ninguém conversava um com o outro, ninguém sabia para onde está correndo, só corria mesmo porque não está conseguindo ficar parado de tanto medo. Entrei no quintal de um pastor adventista do sétimo dia, pastor Abraão. Logo que eu entrei no quintal dele a correr, ele era o único no sonho que eu lhe conhecia, a única pessoa que eu lhe reconhecia no sonho. E ele era o único que estava parado com coragem de olhar para Jesus. E estava a sorrir, ele olhava para o céu a sorrir. Eu encostei perto dele e lhe disse: não estás a correr, não tens medo? E ele me respondeu: medo porque se vieram me buscar. Logo que ele me respondeu isso, sentou no passeio da casa dele, olhou para o céu e começou a sorrir. Eu aí de tão aterrorizante saí daqui do quintal dele a correr. Logo que eu corria dizia: Deus, por favor, me dá só mais uma oportunidade. Daí eu acordei. Logo que eu acordei, eu não conseguia ver nada no meu quarto. Fiquei cego por um minuto. E eu não acreditava que aquilo era apenas um sonho. O sonho era tão real, mas tão real, que o mesmo cansaço que eu estava com ele no sonho, acordei com ele na vida real. Da mesma forma, aquilo era um som sobrenatural. A camisa estava toda molhada de suor. Acordei com a camisa toda molhada de suor, estava a transpirar bastante. Eu tive que sentar porque eu não conseguia respirar, porque eu estava muito cansado, mas muito cansado. O mesmo cansaço que eu acordei com ele no sonho, é o mesmo cansaço, da mesma forma que eu acordei com ele. Aquilo não era algo sobrenatural. E eu fiquei bem admirado com o próprio me beliscava, que eu nem conseguia, não acreditei que era simplesmente um sonho. Não acreditei que era simplesmente um sonho. Daí eu vi que era um alerta que Jesus não queria que eu se perca. Jesus me deu mais uma oportunidade. No sonho eu dizia, correndo: Deus, por favor, me dá só mais uma oportunidade. Daí eu acordei e eu vi que Deus me deu mais uma oportunidade. Daí eu agora sou membro batizado, sou adventista do sétimo dia. Esse é o meu testemunho. Obrigado.